Olá, estamos aqui para mais um assunto abençoado da parte de Deus. Hoje nós vamos falar de mais um assunto no Antigo Testamento. Se não me falha a memória, o último estudo que nós tivemos aí falou por que Deus não deixou Moisés entrar na Terra Prometida, acho que foi mais ou menos isso, com a pergunta da diaconisa Marilene, se não me falha a memória, que faz parte do nosso grupo, a diaconisa Marilene. E dando sequência àquele episódio de Moisés, nós temos mais uma pergunta aqui e vamos tentar entender um pouquinho do que ocorreu naquele episódio lá. Ainda vamos continuar pelo Antigo Testamento, logo vamos para o Novo Testamento, em algumas coisas do Novo Testamento. Se você tem alguma dúvida também, lá nós vamos esclarecer algumas coisas do Novo Testamento. Por enquanto estamos aqui. Bom, que Deus abençoe lá na Ucrânia, venha acabar com aquela guerra. Nós oremos para que pare com tudo aquilo, que Deus venha colocar a sua mão. Tudo bem que a Bíblia diz que nações se voltarão contra nações, mas nós pedimos a Deus para que acabe com aquilo, porque guerra não é bom, mortes e outras coisas. Que Deus vá lá com o anjo dele e cesse tudo aquilo. Oremos pelo povo de lá, né? Desde já também quero pedir para que Deus abençoe sua vida, o seu lar, seu ministério, a sua família, todos nós, em nome de Jesus. Bom, meus amados, estamos pelo Antigo Testamento e hoje nós temos uma pergunta maravilhosa e nós vamos tentar entender essa pergunta, que também, por sinal, foi da diaconisa Marilene que perguntou. Realmente, a diaconisa Marilene nos fez mais uma pergunta aqui e nós vamos entrar nessa pergunta e vamos ver o que está nos dizendo. Antigo Testamento, relato lá de Faraó. Do faraó, exatamente. Vamos lá, vamos entender direito o que está ocorrendo. Bom, então aqui nós estamos no estudo da palavra de Deus, a Bíblia ensina. Bom, para nós já iniciarmos, não tomar muito do tempo, nós vamos ver o tema que se fala o coração do faraó. Exatamente, o coraçãozinho daquele tirano, daquele homem lá que viveu naquela época ali, junto de Moisés e todo aquele povo. Então, o coração do faraó é o tema. Vamos aqui então à pergunta, o que a diaconisa perguntou para mim. Ela me chamou no particular e falou: pastor, por que Deus endureceu o coração do faraó? Olha que pergunta maravilhosa, mais uma vez, a diaconisa Marilene, que Deus abençoe, fez mais uma pergunta interessantíssima, que nos leva a pensar e tentar entender um pouquinho o que ocorreu lá. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Como podemos entender isso? Por que endureceu? Meus amados, vamos ler as Sagradas Escrituras. Estou com a Bíblia aqui, vamos entrar nas Sagradas Escrituras. Livro de Êxodo, capítulo 7, o seu verso 3 ao 4. Vamos ver o que está dizendo? Olha lá. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e trarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. Olha que coisa interessante, meus amados. Eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, mas Faraó não vos ouvirá. Eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. É o que está dizendo. Deus, ele vai fazer isso, fez, e será que sempre faz? Como podemos entender isso? Fez, faz, vai fazer, como é que se encontra? Dele ter feito, nós já sabemos. Se ele vai fazer daqui futuro, não sabemos. E se sempre vai fazer o que ele já tinha feito, também não sabemos. Bom, vimos a pergunta, vimos o tema e vimos a leitura nas Sagradas Escrituras, o que nos leva ao esclarecimento desta pergunta. Vamos começar a aula e estudar realmente o que está nos dizendo? Olha lá. Deus endureceu o coração de Faraó porque queria demonstrar o seu poder e fazer com que seu nome fosse proclamado em toda a terra. Essa resposta, meus amados, nós encontramos na Bíblia. Vamos conferir e entender o que nós podemos achar na Bíblia. Olha lá em Êxodo capítulo 7, seu verso 3, 4, como já vimos.
Vemos que Deus endureceu o coração de Faraó e este decidiu não deixar os israelitas sair do país em liberdade. Então Deus ele endurece o coração de Faraó e Faraó não liberta o povo de Deus, né? Vamos mais uma vez nas Sagradas Escrituras, vamos ver o que a Bíblia nos fala. Êxodo 7, o seu verso 3 e 4. Olha lá. Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Meus queridos, Deus mais tarde manda um recado a Faraó através de Moisés, que podemos ler também dentro das Sagradas Escrituras no livro de Êxodo ainda, 9:16. E até relembrado lá por Paulo, lembra lá Paulo em Romanos 9:17. Em Êxodo 9:16, como foi mencionado, olha o que está escrito. Mas eu mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Olha que coisa interessantíssima o que a Bíblia nos diz. Mas eu mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Olha que coisa forte. Através do endurecimento, meus amados, do coração do Faraó, Deus demonstrou seu poder de forma miraculosa, libertando o seu povo da escravidão e fazendo com que essa história fosse contada até os dias de hoje para a sua glória. Eu estou contando essa história, você também sabe dessa história, nós contamos, outros ouvem, conta também, e assim vai se contando. Até os dias de hoje nós ouvimos essa história, o que Deus fez lá dentro do Egito. Mas isso não acaba aí. Vamos agora entender um ponto interessantíssimo. Com esta pergunta da diaconisa Marilene, por que Deus endureceu o coração de Faraó, nós vamos ver que sentido foi esse de endurecer o coração de Faraó. Eu trouxe um extra aqui para vocês, maravilhoso. Mas antes vamos na sequência aqui entender mais uma pergunta até nós chegarmos a este extra. Eu quero que você entenda que dando sequência nós temos mais uma pergunta que diz assim, mas isso não é justo, não é injusto? Perguntaram querendo saber se Deus não foi injusto com Faraó. Mas então será certo, pastor, da parte de Deus endurecer o coração de um homem inocente? Será que Faraó era inocente? Será que realmente ele era inocente? E Deus foi injusto de endurecer o coração dele? Vamos compreender um pouquinho mais. Vamos mergulhar mais fundo. Olha lá. O problema com essa pergunta, meus amados, que nós vimos aqui, é que estamos assumindo que Faraó não tem qualquer responsabilidade nessa história. Quando nós vemos essa pergunta. Mesmo antes de Deus endurecer, meus queridos, antes mesmo de Deus dizer que vai endurecer o coração do Faraó, o Faraó, ele próprio, já tinha endurecido o seu coração, como diz lá em Êxodo 7:13. Contudo, meus queridos, nós temos que ver também, o coração do Faraó endureceu e ele não quis dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então vamos compreender o seguinte. Antes mesmo de Deus endurecer o coração de Faraó, ele próprio já tinha endurecido o seu coração. É um ponto de vista que nós temos que entender, certo? E é bom lembrar também que o Faraó não era homem bom, muito menos temente a Deus. Vamos ver um outro ponto, que Faraó não era um homem bom e muito menos temente. Ele não tinha um temor de Deus, não. Ele não era temente a Deus. O povo egípcio, através do governo dos seus faraós, que se consideravam autênticos deuses, eles se consideravam autênticos deuses, escravizou, meus amados, durante mais de 400 anos o povo hebreu. E foi responsável por inúmeras mortes, como no caso da ordem para matar todos os bebês hebreus à nascença. Como nós podemos dizer que ele era inocente? Deus conhece o coração do homem.
Mais de 400 anos o povo hebreu e foi responsável por inúmeras mortes. Vamos pegar em séculos diferentes, histórias diferentes, situações diferentes. Como é que nós podemos, pegarmos e falar assim, nós amamos o Hitler e gostamos demais do que Hitler, na época da guerra, lá daquele negócio todo, daquela confusão toda, Auschwitz e outras coisas, como nós podemos falar que Hitler foi inocente e era maravilhoso? Como nós podemos gostar das coisas que ele fazia? Não. Inúmeras mortes também e inúmeros acontecimentos, né? Mas é uma outra história, mas é só para nós tentarmos entender. Então, mais de 400 anos o povo hebreu e foi responsável por inúmeras mortes. Em Romanos, capítulo 9, 18, lemos que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. No entanto, meus amados, ninguém que tem culpa é responsável pelo seu próprio pecado. Para nós, esse conceito pode ser um pouco difícil de aceitar, mas sabemos que Deus é bom e justo e tem sempre um propósito bom a cumprir para a sua glória. Vamos dando sequência e entender um pouco mais. Para nós entendermos tudo isso, o porquê que Deus endureceu o coração de Faraó, temos aqui uma nova pergunta, dando sequência a isso, para vocês entenderem um pouco mais. Olha lá a pergunta. O que significa dizer que Deus endureceu o coração de Faraó? É uma pergunta que se trata do coração, do Faraó e dele próprio, só que num sentido diferente. A diaconisa Marilene nos perguntou por que Deus endureceu o coração de Faraó. Nós já vimos o porquê. E agora uma nova pergunta é: o que significa endurecer o coração de Faraó? O que significa que Deus endureceu o coração de Faraó? Vamos por partes. Eu quero que você esteja com a mente aberta, respira e vamos compreender direitinho uma coisa que muita gente não sabe, meus amados. De repente você já sabe. Olha lá. Primeiro ponto. Podemos perceber que diante das pragas enviadas por Deus ao Egito, o próprio Faraó endureceu o coração por 6 vezes. Isso mesmo. Olha lá. Ele endureceu o seu coração, Faraó endureceu o coração dele mesmo. Ele mesmo endureceu o coração dele lá no Êxodo. Ele endureceu em 7,13, ele endureceu 7,22, ele endureceu 8,19, ele endureceu 8,32, 9,7 e 9,34. Todas essas vezes a Bíblia diz que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Isso mostra, meus amados, o nível de maldade desse tirano que, mesmo vendo claramente a mão de Deus agindo, não dava o braço a torcer, pois confiava em seus deuses e também se considerava ele próprio um Deus. Ele, vendo a Deus agir, não deu o braço a torcer, sem chance. É o que nos mostra. O segundo ponto aqui desta pergunta, olha lá. Em 3 das pragas enviadas, meus amados, das chagas, dos gafanhotos e das trevas, observamos que Faraó sente o poder de Deus e dá sinais que iria libertar o povo israelita, porém o próprio Deus endureceu o coração do Faraó. Então vamos observar o seguinte: as pragas dos gafanhotos, das trevas, nós observamos que Faraó sente o poder de Deus. Opa, sentiu, viu que o negócio está forte, que Deus é poderoso. E aí ele começa a dar sinais de que iria libertar o povo. Dá sinais de que iria libertar o povo israelita. Aí Deus, porém, o próprio Deus, como diz, ele endureceu o coração de Faraó. Isso lá em Êxodo 9:12, 10:20 e 10:27. Somente na última praga, meus amados, na última praga, Faraó libertou definitivamente os israelitas, lá em Êxodo 12, 29 e 36. Vamos dando sequência para nós entendermos mais. No ponto 3, nós vamos ver o seguinte: vendo isto, que Deus endureceu o coração de Faraó quando ele dá sinais que ia libertar o povo, vendo isto, agora temos de entender o que significou o ato realizado por Deus de endurecer o coração de Faraó. Então agora nós vamos entender o significado, o que significou o ato de Deus realizado de endurecer o coração de Faraó. Vamos começar assim. Alguns, meus amados, entendem erroneamente que Deus
obrigou o faraó a fazer algo que era pecado. Parece que alguns entendem que Deus obrigou o faraó a fazer o pecado. No caso, ir contra a própria ordem dele, mesmo de libertar os israelitas. Olha, quando ele começa a dar sinais para libertar o povo, Deus endurece o coração, dá a entender que ele faz com que Faraó entendem, que ele faz com que Faraó fala, não vou libertar, eu vou contra, eu vou pecar e eu vou errar. Aí, quando Deus endurece o coração de Faraó, que deu sinais para libertar o povo, Deus endurecendo, parece que ele faz com que Faraó vai contra a sua própria vontade. Deus é contra a vontade de Deus mesmo. Conseguiram entender? Ou seja, olha lá, Deus mandou o Faraó libertar o povo. Faraó queria libertar o povo. E o próprio Deus não permite que Faraó liberte o povo. Não está meio contraditório? Não deu uma certa bagunça? Calma que eu já vou revelar algo interessante para vocês. Aqui a Bíblia ensina. Vamos entender o seguinte. Deus manda Faraó libertar o povo. Faraó quer libertar o povo. Aí Deus vai e permite que Faraó não liberte o povo. Não está bagunçado? Vamos lá. Quando nós vemos esta confusão, vamos com calma, quando nós vemos essa confusão, que isso fere, dá a entender que isto fere os princípios bíblicos ensinados lá em Tiago 1,13. Então vamos compreender que quando nós vemos esta confusão, nós vemos que isto fere os princípios ensinados lá em Tiago 1,13. Será que fere? Parece que fere. Por quê? Em Tiago 1,13. Olha lá o que está dizendo no livro de Tiago, capítulo 1, seu verso 13. Vamos ler com calma, de novo entrar dentro da Bíblia? Olha lá. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Parece que fere isso. Quando ele fala, liberta o meu povo, o Faraó vai querer libertar e Deus fala, não liberte. Parece que fere isso. Ou seja, quando Deus endureceu o coração do Faraó, meus amados, de modo nenhum fez com que o Faraó realizasse o mal. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso não é o significado de endurecer o coração de Faraó. Calma que ainda não é. Nós vamos aprender um pouco mais. Eu vou mostrar o significado. Olha lá. Quando Deus endureceu o coração de Faraó, de modo nenhum fez com que o Faraó realizasse o mal. Quando ele endurece, ele não permite que Faraó faça o mal. Vamos entender o seguinte. Há mais uma pergunta para mergulharmos. Não é tão simples assim. Vamos com calma e vamos a esta pergunta, dando sequência. Mas agora temos um problema. O que Deus fez então, pastor? Olha, vimos o porquê que Deus endureceu o coração de Faraó. Agora nós estamos vendo o que significou o endurecimento do coração de Faraó. Então vemos alguns pontos aí e vimos que Deus ele queria fortemente que Faraó libertasse o povo. Faraó viu os poderes de Deus, deu sinais, aí queria libertar o povo, aí Deus ele vem e endurece o coração. Aí vem a pergunta, o que Deus fez então? O que aconteceu? Por que está essa bagunça inteira? Vamos esclarecer. Olha lá. A explicação para entender essa questão, meus amados, é que Deus retira de Faraó qualquer aspecto de sua graça comum, que ainda poderia lhe dar a possibilidade de enxergar o que Deus estava fazendo. Opa, pastor, graça comum? Quando Deus ele retira qualquer aspecto de sua graça comum, que ainda poderia lhe dar a possibilidade de Faraó enxergar o que Deus estava fazendo. Aí você pergunta, o que é essa graça comum? Vamos lá. A graça comum, meus amados, de Deus, é que é derramada sobre maus e bons. Sabia disso? E que permite que mesmo os maus tenham algumas boas atitudes. É importante observarmos, meus amados, e lembrar que por 6 vezes o próprio Faraó endureceu o seu próprio coração. O que demonstra uma maldade quase sem limite. Deus, ele sonda o coração do homem, ele sabe do coração de cada um. Antes mesmo de Deus endurecer o coração de Faraó, o próprio Faraó já tinha endurecido o coração dele por 6 vezes. Deus vendo aquilo, só 6 vezes, hein? Deus viu só 6 vezes, foi o suficiente para Deus olhar e falar assim, este aí é de uma maldade
que não tem limite. Olha que coisa interessante que nós descobrimos aqui. Aí Deus ele remove de Faraó a graça dele comum. Vamos entender mais. Então, quando Deus retira de Faraó o pouco de sua graça, o pouquinho da graça dele ele retira de Faraó, que ainda sensibilizava o Faraó a enxergar a mão de Deus, olha que coisa maravilhosa, a enxergar a mão de Deus, o Faraó fica totalmente entregue a si mesmo, ou seja, entregue ao seu próprio coração que já era extremamente endurecido e mau. Deus ele retirou a graça dele comum, um pouquinho dela que tinha no Faraó, Faraó se entregou a si mesmo, ficou ele por ele mesmo, né? Aí ele automaticamente fica entregue a si mesmo, e isso faz com que ele, extremamente, já com o coração endurecido, não consegue ver o que Deus está fazendo e o que Deus está querendo. Conseguiu entender mais ou menos? Vamos lá. E nós vemos algo parecido lá em Romanos. Lembra lá em Romanos, capítulo 1, seu verso 24? Aonde Deus entrega pessoas. Lá em Romanos, Deus ele entregou pessoas que têm o coração totalmente endurecido aos seus próprios corações pecaminosos. O que as leva a agir com cada vez mais maldade e receberem por isso uma justa punição, lá em Romanos. Como nós citamos Romanos aqui, capítulo 1, seu verso 24, vamos ler o que está escrito lá de Romanos 1, 24. Olha o que está dizendo lá, está com a sua Bíblia aí? Vamos aqui, a Bíblia nos ensina. Olha lá. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para demonstrarem o seu corpo entre si. Então, para desonrarem o seu próprio corpo em si. É o que está lá em Romanos. Vamos entender também, meus amados, um segredo aqui que vos revelo é que um dos maiores juízos que Deus pode derramar sobre homens é quando simplesmente retira deles qualquer aspecto restante da sua graça e os entrega totalmente a si mesmo. E aí, homens nessa condição trilham um caminho destrutivo para a sua própria condenação. É forte isso. Então, um segredo é esse. É que Deus, quando ele retira do homem, ele retirou do homem o pouco da graça que tem no homem, faz com que o homem, com o seu coração pecaminoso, trilha cada vez mais maldade e muito mais e sucessivamente. E aí o leva a um caminho de perdição da sua própria e traz a sua própria condenação. Meus amados, é mais ou menos assim. O ser humano nessa situação se torna vulnerável por si próprio. Não tem a graça de Deus que Deus retirou, que foi o que aconteceu lá com Faraó. Ele trilha seu próprio mal, seu próprio caminho de destruição. Infelizmente é assim. O que vamos entender agora é a conclusão. E a conclusão do final desse estudo nos leva ao quinto ponto com uma pergunta. Pastor, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Esta pergunta nós começamos com ela quando a diaconisa Marilene nos perguntou, pastor, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Nós já vimos o porquê que Deus endureceu. O próprio Deus responde, a Bíblia mesma ela responde, a Bíblia mesma ela diz isso. E aí nós vimos algo interessante, que mergulhamos um pouco mais fundo e descobrimos sobre a graça comum também aqui. Por que Deus então endureceu o coração de Faraó? Meus queridos, porque toda essa situação fazia parte do plano de Deus, conforme ele explica a Moisés. O próprio Deus respondeu a pergunta. Olha lá em Êxodo 10, 1, 2. Vamos ver? Olha lá, está com a sua Bíblia aí? Abre a sua Bíblia e vamos ver o que Deus está dizendo. Olha o que Deus está dizendo em 10, 1, 2. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faças estes maus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios. E quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Deixei grifadinho, bonitinho aí de verde, ó. Eu sou o Senhor. Para que saibais
Está respondido por que Deus endureceu o coração de Faraó. Conte para os seus filhos e dos seus filhos, que saiba que eu sou o Senhor. O nome de Deus sempre vai ser glorificado, meus amados. Sempre temos que glorificar o nome de Deus. Lá nós vimos essa história, o que ocorreu lá. Agora nós estamos glorificando a Deus porque nós estamos vendo que Ele é o Senhor. E nós vamos ensinar isso para os nossos filhos, para que o nome de Deus na boca deles sejam glorificados. E aí os filhos deles vão ser ensinados para que os filhos deles glorifiquem. Então nós glorificamos, nós ensinamos para que os nossos filhos glorifiquem, os filhos dos nossos filhos glorifiquem e assim sucessivamente. Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus é Deus. Ele faz os poderes dele, o poder de ato, de ação, o poder de Deus, porque Deus não é mágica. Deus não fez mágica, Ele não fez encantamento. Deus, Ele fez poder. Deus, Ele não é mágico, Ele é poderoso. Então Ele fez aquilo para que saibais, Moisés, saibas, que os filhos dos filhos saibais que eu sou Deus Todo-Poderoso. E eu deixei uma reflexão aqui bonita para nós encerrarmos essa aula. Maravilhosa. Olha lá. Mesmo quando os maus são deixados por Deus à mercê de seus próprios corações malignos, eles não conseguirão frustrar os planos de Deus. Olha aí o Deus Todo-Poderoso agindo. Antes, meus amados, receberão em si mesmo a justiça de Deus como punição, assim como ocorreu com Faraó. Conseguiram compreender? Os planos de Deus nunca poderão ser frustrados por qualquer coração humano que esteja endurecido. Mesmo, meus amados, o coração mais endurecido do mundo nunca poderá ir contra a totalidade do plano de Deus. Nunca poderá ir contra a totalidade do plano de Deus. Meus queridos, nós vimos aqui então um ponto interessante. Por que Deus... A diaconisa Marilene nos perguntou por que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí nós vimos a leitura bíblica. Da leitura bíblica, o que nos diz, ele mesmo já nos disse o porquê. Vimos os esclarecimentos, o que nos levou o significado de dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Nós não ficamos só o porquê que Deus endureceu o coração de Faraó. Nós mergulhamos mais fundos e eu trouxe para vocês aqui o significado do endurecer o coração de Faraó. E nós vimos alguns pontos, né? Que Faraó endureceu o seu próprio coração por 6 vezes antes mesmo de endurecer. O que levou Deus a olhar e falar assim: só me bastou 6 vezes para você me mostrar quem você é. O que nos leva à sequência, e da sequência nós fomos a uma outra pergunta. O que Deus fez então? Aí Deus tirou a graça comum dele de Faraó dentro dos seus planos e os seus objetivos. O que levou Faraó a ficar cada vez mais ruim ainda, porque ele já era ruim, já tinha o coração endurecido, o pouquinho de graça que tinha dentro dele Deus retirou, só ficou pior ainda. Conseguiram entender? O que nos levou então à conclusão. A pergunta de novo que nos levou à pergunta lá de cima. O porquê que Deus endureceu o coração de Faraó. E aí Deus, ele nos respondeu no finalzinho da conclusão. Eu endureci para que saibais que os meus sinais vão acontecer, porque eu sou Deus. E os filhos dos filhos vão ter que fazer isso. Entender que eu sou Deus. Eu não divido minha glória com ninguém não. Eu não sou mágica, eu sou Deus poderoso, Deus eterno, redentor e soberano. Tem que glorificar o meu nome. Então, meus amados, nós vimos tudo isso aqui dentro do estudo da palavra de Deus. A Bíblia ensina. Meus queridos, nós temos que entender que automaticamente, Deus, ele é poderoso. Deus, ele é soberano. Ele fez tudo isso para mostrar que ele é Deus. Meus amados, eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês. Foi um estudo forte, um estudo bem polêmico, mas é assim que a Bíblia ensina. Deus deixa bem claro: endureci porque tem um propósito. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, todos nós, o seu trabalho, o seu cotidiano, a sua semana. Fique debaixo da bênção de Deus, se preserve o seu ministério. E vamos a mais um estudo logo, logo, com mais uma pergunta abençoada. Qualquer coisa, me chame aí no Telegram mesmo, no particular, para batermos um papo e, se possível, agradecermos a Deus sempre. Fique na paz do Senhor
e até a próxima.